Então, nas doenças inflamatórias intestinais, nós vamos abordar a etiologia, fisiopatologia, os fatores de risco, avaliação nutricional, aconselhamento e dietoterapia em todas as fases. Então, a gente tem aqui a imagem da estrutura do intestino humano. Então, a gente tem aqui, lembrando que nosso intestino ele se constitui de uma membrana de borda em escova, e dentro dessa membrana a gente tem as microvilosidades. Nessas microvilosidades a gente também tem os enterócitos, que são importantes para o processo de absorção do intestino. Lembrando que dentro da etiologia da doença inflamatória, o início ele vai ocorrer mais frequentemente em pacientes com 15 anos a 30, mas algumas vezes pode ocorrer na fase mais tardia, na idade adulta, tá? Tanto o sexo feminino quanto masculino são igualmente afetados e ocorre mais comumente em áreas desenvolvidas comparada a populações rurais. Razões para o aumento do risco não foram esclarecidas ainda, mas provavelmente se relacionam com o aumento do estado inflamatório e proliferativo e fatores nutricionais que vão afetar. Então a gente tem, na verdade, fatores dietéticos como a gordura animal, gorduras totais e ácidos graxos poliinsaturados, do tipo ômega 6, então uma dieta rica em ômega 6, altos conteúdos, né, de uma dieta rica em açúcar refinado, a proteína animal e um polimorfismo do NOD2 e o CARD15, tá? Que aconteceria uma mutação no C677T, que vai estar relacionada com metileno tetrahidrofolato redutase. Lembrando que o NOD2 CARD15 e o gene de autofagia ATG16L1 estão ligados a uma via funcional de sensibilidade bacteriana, invasão e eliminação. Então, a falha desses genes em se reunirem pode gerar um comprometimento da autofagia e persistência das bactérias, resultando em respostas imunes anormais. Então, uma vez que há uma falha, tá, desses genes se reunirem, vai gerar então no processo de resposta imune anormal, gerando então uma mutação nesse gene C677T, tá? E uma mutação acontecendo nesse gene, normalmente vai desempenhar um papel na reatividade do sistema imune gastrointestinal do hospedeiro aos antígenos luminais, como fornecidos pela flora intestinal e dieta. Então aqui a gente tem a imagem importante, que é a imagem do nosso trato gastrointestinal, onde o estômago e a porção inicial do intestino delgado é constituída principalmente por unidades formadoras de colônia do tipo lactobacillus, streptococcus e leveduras. A porção de jejum e ilho, com 10 a quarta, 10 a oitava unidades formadoras de colônia bactérias do tipo lactobacillus, bactérias coliformes, streptococcus, bacteroides, bifidobactérias e fusobactérias. Então, na porção, né, de duodeno e na porção também de sigmoide, são essas bactérias que colonizam. Então, a gente tem aqui na porção de cólon ascendente, né, e na região também de sigmoide, a gente tem bactérias coliformes, lactobacilos, proteus, fusobactérias. E na doença inflamatória intestinal vai ter um aumento da exposição aos antígenos, uma redução dos mecanismos de defesa do hospedeiro ou uma intolerância, uma redução da tolerância a alguns componentes do microbiota intestinal, gerando então uma reação inflamatória imprópria na região de intestino e incapacidade de suprimi-la, desempenhando papéis principais na doença. Então a gente tem fatores que vão reduzir o risco. As doenças inflamatórias seriam o consumo de frutas cítricas, vegetais, sucos in natura, o aumento dos ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega 3 e o aleitamento materno. Então nós temos dois principais tipos de doença inflamatória intestinal: a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ambas são transtornos relativamente raros, mas vão resultar em um uso frequente dos recursos de atenção à saúde.
onde eu vou ter um aumento dos linfócitos e macrófagos na lâmina própria, que envolvendo um conjunto de condições inflamatórias de causas desconhecidas que afetam o trato intestinal. No caso da retocolite ulcerativa, a gente tem o acometimento principalmente limitado ao cólon, no qual a inflamação sempre inclui o reto, tá? No caso da retocolite ulcerativa, ela pode ser curada pela colectomia, ou seja, pela redução daquela área afetada, pela extração daquela área de cólon afetada. A atividade da retocolite ulcerativa, ela vai se limitar principalmente ao intestino grosso e ao reto, e ela é uma doença normalmente limitada à mucosa, enquanto que a doença de Crohn, ela é um processo inflamatório intestinal transmural. Por quê? Porque ela afeta todas as camadas da mucosa, gerando uma inflamação microscópica focal, identificável em todo o trato gastrointestinal. Então, intestino delgado ou intestino grosso e às vezes o cólon vão ser acometidos. Ela pode ser recorrente e ela também é denominada de ileite na porção distal do ilho, tá? Na doença de Crohn, ela vai envolver parte do sistema gastrointestinal, mas cerca de 50% a 60% dos casos vão envolver o ilho distal e o cólon. Somente o intestino delgado ou somente o cólon vão ser envolvidos em 15 a 25% dos casos, se caracterizando por processos com abscessos, com fístulas, fibrose, espessamento da submucosa, estenoses localizadas, segmentos estreitados do intestino e obstrução parcial ou completa da luz intestinal. Então, aqui nessa imagem a gente tem a diferença entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, em aspectos macroscópicos, a gente tem na retocolite ulcerativa uma diarreia com sangue, enquanto na Crohn a gente tem uma doença perianal, com dor abdominal em 65% dos casos e com uma massa no abdômen. Na retocolite, o reto sempre vai estar envolvido, enquanto no Crohn pode não estar envolvido. Na retocolite, ela se move continuamente em direção proximal a partir do reto, enquanto no Crohn pode ocorrer em qualquer parte ao longo do sistema gastrointestinal, não sendo contínua, podendo ter lesões que saltam partes do intestino por ser transmural. Na retocolite, a parede é fina, enquanto na Crohn é espessa. Na retocolite, com poucos estreitamentos, enquanto no Crohn a gente tem estreitamentos comuns. Na retocolite, ulceração difusa, enquanto na Crohn você tem um aspecto em pedras de calçamento. Com relação à histopatologia da retocolite, não há granulomas, enquanto no Crohn presença de granulomas. Retocolite tem pouca inflamação, enquanto o processo de Crohn é mais inflamatório, com úlceras raras e com fibrose, enquanto na retocolite a gente tem úlceras mais profundas, por isso chamada de ulcerativa, com pseudopólipos e abscessos nas criptas, com manifestações de colangite esclerosante, piodermite gangrenosa, enquanto no Crohn você tem um eritema nodoso com poliartrite migratória e cálculos biliares. Na retocolite, a gente tem um megacólon tóxico, muitas das vezes ela também pode acometer em pacientes com câncer, e estreitamentos e fístulas são mais raros, enquanto no Crohn a gente tem a presença de estreitamentos e fístulas com processo de má absorção e doença perianal. Então são basicamente as diferenças de uma doença para outra. Com relação às características clínicas comuns de ambas, nós temos um processo de diarreia, com febre, perda de massa corporal importante, anemia, intolerância alimentar, desnutrição e atraso de crescimento, tá? Em geral, manifestações extraintestinais como artrite, alterações dermatológicas e hepáticas podem acontecer, gerando também um risco de aumento de doenças malignas, que vai aumentar também com a duração da doença. E embora possa ocorrer desnutrição em ambos os tipos de doenças, é mais uma preocupação para a vida em todas as pacientes com doença de Crohn.
Então, a gente tem aqui uma imagem de um cólon normal, tá? Aqui na imagem A, enquanto aqui a gente tem um processo de colite ulcerativa e aqui uma análise histológica de um paciente com doença de Crohn. Então, você já tem o achatamento das microvilosidades. Aqui você tem um cólon normal e aqui a gente tem um cólon com vários vários que a gente chama aqui, você lembra nesse quadrinho que eu mostrei para vocês, com presença de pseudopólipos, tá? Então aqui, em função de você ter uma retocolite ulcerativa, você tem aqui áreas inflamadas com pseudopólipos. E aí a gente tem um resumo aqui importante da Krause, onde a gente tem a etiologia com predisposição genética, com irritante desconhecido, pode ser viral, bacteriano ou autoimune. A insuficiência de vitamina D pode gerar um processo de ativação anormal de reação imune da mucosa, gerando uma reação sistêmica secundária e aí uma reação inflamatória com lesão de células do intestino, né, tanto delgado ou grosso com má absorção, ulceração e estenose, gerando um quadro de diarreia, perda de massa corporal, déficit de crescimento em crianças e adolescentes, um quadro de hiperhomocisteinemia e pode ocorrer também o que a gente chama de obstruções gastrointestinais parciais. Com relação ao tratamento, a gente tem o uso de corticosteroides, anti-inflamatórios, imunossupressores, antibióticos, medicamentos anticitocinas. O tratamento cirúrgico pode ser uma alternativa em função da ressecção do intestino, que pode resultar também, vai acabar gerando um quadro que a gente chama de síndrome do intestino curto, principalmente em quadros de recidivas, né, de recorrência da doença. No tratamento nutricional, a gente tem o uso de fórmulas enterais orais, né, alimentação por sonda, se necessário, uso de alimentos que sejam bem tolerados, com nutrição parenteral em pacientes com doença grave ou obstrução, e a suplementação multivitamínica, né, contendo ácido fólico, B12 e B6, suplementação com ácidos graxos do tipo ômega 3, considerar o uso de prebióticos e probióticos e ingestão de fibra conforme necessário, sempre, né, acompanhando a intolerância alimentar desse paciente. No caso do tratamento cirúrgico, a cirurgia pode ser necessária para reparar estenoses ou remover parte do intestino quando o tratamento clínico falhar. Então, cerca de 50% a 70% desses pacientes eles vão passar por algum tipo de cirurgia relacionada à doença, onde a cirurgia não vai gerar a cura da doença, tá? E pode ocorrer recidiva, geralmente após 1 a 3 anos depois da cirurgia. E a chance de o paciente precisar de uma cirurgia subsequente é cerca de 30% a 70%, dependendo do tipo de cirurgia e da idade da primeira cirurgia. Então, ressecções maiores do intestino podem resultar em graus variáveis de absorção de líquidos e nutrientes. E em casos extremos, os pacientes podem necessitar de ressecções extensas ou múltiplas, resultando na síndrome do intestino curto e dependência da nutrição parenteral para a manutenção da ingestão adequada de nutrientes e hidratação. Então, no caso desse tratamento cirúrgico acontecer num paciente com retocolite ulcerativa, que é em cerca de 20% desses pacientes, então, esse percentual de pacientes passa por colectomia e remoção do cólon, e isso pode gerar resolução da doença, diferente do paciente com Crohn. Então, a inflamação ela não ocorre no sistema gastrointestinal restante, e a necessidade dessa colectomia vai depender da intensidade da doença e dos indicadores de aumento do risco de câncer nesse paciente. Então, após a retirada dessa porção do intestino para paciente com retocolite ulcerativa, os cirurgiões eles podem criar uma ileostomia, tá? Com uma bolsinha de coleta externa, que é aquela bolsinha que o paciente tem que utilizar, né, como um reservatório de fezes. Então, além dessa bolsinha de coleta externa, eles também podem fazer um reservatório abdominal interno, que vai ser moldado ao segmento do íleo, chamada de bolsa ilioanal, tá? Então, vai haver, né, eles vão poupar o reto,
para servir de reservatório para as fezes, e essa bolsa de Koch interna, ela pode ser utilizada. Então, qual a terapia de escolha?